nós passaremos a um momento de edificação, dando sequência à nossa exposição no Evangelho conforme escreveu Lucas, desta feita no capítulo 7, versos 18 até o 35. Antes da leitura, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, suplicamos a Tua intervenção. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos cada vez mais. Que fique explícita, evidente, a Tua vontade, o Teu querer para as nossas vidas. E nesses momentos de ministração da Tua Santa Escritura, o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossas mentes e corações, movendo a nossa vontade, e que levantemo-nos, ó Deus, desses bancos, saiamos desse ajuntamento resolutos a vivermos a vida que o Senhor propôs para nós. É em Cristo Jesus que oramos. Amém. Lucas capítulo 7, do verso 18. Evangelho conforme escreveu Lucas 7, 18 adiante. Diz assim: Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista aos muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que viste e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver. Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Aqui, pois, comparareis os homens da presente geração, e aqui são eles semelhantes. São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. É um conto, não é uma história verídica, mas vai servir muito bem para ilustrar a verdade que nós vamos abordar ao longo dessa mensagem, de um homem que sofreu um naufrágio, um dos poucos sobreviventes, que se tem a notícia, ele foi o único sobrevivente, na verdade, dos destroços do navio, do que sobrou, dos mantimentos. Ele conseguiu construir um abrigo para si, e era um homem crente, e todos os dias orava a Deus para que ele fosse resgatado daquela ilha isolada, esperando socorro,
passaram algumas embarcações, ele sinalizou e o povo não podia vê-lo porque estava muito distante. Um belo dia, esse homem já cansado, fadigado daquela situação de isolamento social forçado, de não ter expectativas e esperança de um resgate e regressar para a sua vida cotidiana, orou mais uma vez a Deus e pediu que Deus o resgatasse daquela ilha. Ele acabou saindo do seu abrigo, foi buscar alimento na mata. Quando ele volta, uma chuva tremenda, um raio, e a sua cabana começa a se incendiar, começa a perder tudo que tem. E foi uma chuva rápida, e ali só ficou a fumaça e aquele homem a lamentar. Eu pensei que Deus iria me resgatar e a minha situação degradou mais. Agora eu não tenho abrigo, eu não tenho onde me esconder de toda essa situação dos predadores da noite, das intempéries. E daí ao longe uma embarcação viu aquela fumaça e os marinheiros se aproximaram daquela ilha e resgataram finalmente aquele homem. Tudo por causa que aquele abrigo que ele tinha de altíssima segurança, que ele reputava como altíssima segurança, pegou fogo. E a fumaça sinalizou que ali havia alguém que precisava de ajuda. A nossa temática essa noite, irmãos, é que a lógica do reino é diferente da nossa lógica. E muitas vezes há um conflito de interesses quando nós pensamos na vontade de Deus sendo estabelecida em nossas vidas, a maneira como bem o reverendo Márcio falou na semana passada, na introdução do seu sermão, o tapeceiro. A maneira como o tapeceiro trabalha nos bastidores, nós não conseguimos compreender. Cada ação da sua agulha, do seu fiar, do seu tear, nós não conseguimos entender nos bastidores. E é assim na vida cristã. Nós não sabemos exatamente o que Deus está fazendo. E muitas das maneiras que Ele trabalha nos deixam assim encafifados, incomodados. Mas obviamente que quando chegar na consumação dos tempos, assumirmos um corpo glorificado, estivermos diante do Senhor, nós vamos ver essa obra de tapeceiro completa. Aí nós vamos entender algumas situações. Então a lógica do reino é um pouco diferente da nossa. E nessa noite eu quero trabalhar algumas verdades à luz desse texto em torno desse tema. A primeira verdade é que a expectativa que temos da vida nas suas múltiplas dimensões, deve estar alinhada aos valores do reino de Deus. As expectativas que temos em relação à nossa vida, seja nessa peregrinação ou na vida por vir, devem estar alinhadas com os valores do reino, verso 18 até o verso 20. Nós vemos aqui, irmãos, nesse trecho, que o Senhor Jesus aparentemente agiu de forma rude com João Batista. Mas isso é só aparente. Os irmãos veem que na sequência, quando os discípulos se retiram, verso 24 adiante, Jesus tece elogios à figura de João Batista, ao próprio João Batista, e são pouquíssimas as pessoas, isso ao longo de toda a revelação da Bíblia, que Deus tece elogios. São raras as pessoas que ele vai tecer elogios. João estava preso, entregue ao esquecimento, ao passo que Jesus estava com o ministério em fase avançada de crescimento. E nesse trecho, Lucas nos conta sobre a pergunta que incomodava João no cárcere. E essa pergunta que ele transmitiu aos mensageiros para que eles a levassem até o Senhor. E a pergunta basicamente era a seguinte: quem é Jesus? Quem é esse Jesus? Basicamente era essa a pergunta. Esse questionamento é altamente relevante para as nossas vidas, para a vida do povo de Deus em todos os tempos. Quem é Jesus? E não é quem é Jesus para você, é quem é Jesus de fato. No momento que o ministério de Jesus estava mais efervescente e com intensa repercussão,
João Batista fez essa pergunta. E o texto bíblico nos informa que no cárcere, João ouviu falar a respeito das obras do Senhor. João queria saber quem de fato Jesus era. A ironia aqui é que no próprio Evangelho, no Evangelho de João, João Batista diz quem era Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele introduz o ministério terreno do Senhor Jesus. E lá pelas tantas, ele se indaga, quem é Jesus? Então, João estava padecendo de cárcere e parece ter desenvolvido algumas dúvidas sobre a identidade do Senhor. Mas, como eu disse, nem sempre ele pensou assim. João sabia quem ele era. Porque muitos o chamaram de Messias, ele disse, eu não sou o Messias. Eu não sou digno sequer de desatar-lhe as sandálias dos pés. Eu não sou o Messias. Eu sou o mensageiro. Eu sou a voz que clama no deserto. E ele apontou para Jesus como sendo o Messias. E isso sugere que, naquele primeiro momento, João havia recebido um entendimento divino sobre a identidade de Jesus e a importância da missão dele. E ao longo da revelação, se nós observarmos biblicamente, nem sempre os profetas tinham uma compreensão clara da mensagem de Deus no todo. Eles tinham uma compreensão momentânea, eles não conseguiam enxergar muito adiante. Eles profetizaram até mesmo circunstâncias que eles nem sabiam exatamente como e quando aconteceria, ou aconteceriam. Ele assimilou a ideia do remidor, mas ao mesmo tempo, naquele primeiro momento, ele oferece resistência ao batizar o Senhor. Ele diz, não, eu não deveria batizá-lo, mas o Senhor quem deveria me batizar. Ou seja, ele não tinha um entendimento completo da obra do Cordeiro de Deus. E por certo, João, como os demais judeus, aguardava o reino messiânico sob a perspectiva meramente temporal. Ou seja, livrar os judeus, inclusive ele, do jugo do Império Romano. Ora, se esse reino de Deus é chegado, se esse Messias chegou, por que eu estou preso? Por que eu estou preso por anunciar a vinda do Messias? O certo, ele foi tomado dessas indagações. Certamente, muitos de nós já nos sentimos assim. Nós pensamos, hoje de manhã falamos a respeito de um Deus soberano, de um Deus grande, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que nos ama. Ora, se Deus é tudo isso, por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo, essa situação que eu estou enfrentando de dificuldade e de provação? Eu não vou nem na questão do eu não mereço. Mas Ele não é soberano, Ele não é amoroso, Ele não está trabalhando para que todas as coisas de alguma forma cooperem para o meu bem. Por que eu estou preso com a espada no meu pescoço? Se Ele é quem diz ser. O fato é que quando Deus não age da maneira que esperamos, tendemos a ficar desiludidos e muitas vezes desanimados com o Senhor. Esse tipo de fenômeno acontece com boa parte da cristandade. Isso é uma típica fraqueza humana. João Batista estava desnorteado e desorientado. Ele nutria, alimentava expectativas incorretas acerca do Messias. Ele não conseguia compreender exatamente o que estava acontecendo. Mas o que chama a atenção nesse último profeta, o maior deles, é que ele fez a coisa certa, ele foi na pessoa certa, ele levou as suas inquietações e perturbações a Jesus. E é isso que nós devemos fazer. Se existe algo, algum tipo de pedra no nosso sapato, um calo no nosso pé, uma cruz que nós não entendemos, nós devemos levar em oração ao Senhor. Sempre em oração, sempre buscar ao Senhor. No devido tempo, Ele vai dar os esclarecimentos e vai alinhar a nossa vontade à vontade dEle, e não a dEle à nossa, mas alinhar a nossa vontade a dEle.
Mas além da expectativa ser alinhada aos valores do reino, uma outra lição que aprendemos é que efetivamente Jesus é esse Messias profetizado. Versos 21 a 23. A resposta de Jesus a João Batista pode soar como que se o Senhor estivesse meio irritado com a pergunta de João, até com o próprio João. Parece ter mandado os discípulos de volta a João. E Jesus manda que os discípulos contem a João a respeito de vários tipos de obras que não estavam acontecendo dentro da perspectiva de João. Talvez até agravou um pouco. Cristo está atendendo a tantos necessitados e não a mim. Então Jesus manda que os mensageiros levem essas informações dos feitos do Messias. E é altamente significativo o fato de Jesus ter dito aos 2 discípulos para relatar a João que ele estava dando vista aos cegos, fazendo os coxos recuperarem os seus movimentos, purificando os leprosos, restaurando a audição aos surdos, ressuscitando mortos e pregando o evangelho aos pobres, aos desvalidos. O que eram essas ações? Senão o cumprimento das profecias pela pena do profeta Isaías. Isaías capítulo 35, verso 5 a 6, fala dessas ações, e especialmente Isaías capítulo 61, versos 1 e 2, que o Senhor Jesus leu no início do seu ministério na sinagoga. Hoje se cumpriram essas palavras. Ele estava falando, em outras palavras, irmãos, para João Batista olhar para as Escrituras, ver a realidade e olhar para as Escrituras. As Escrituras estavam se cumprindo, se realizando na vida de Jesus. Especialmente Isaías 61 fala a respeito do ungido. Cristo significa ungido. Essa é a descrição mais vívida do ministério dado por Deus ao seu Cristo. E no final Jesus diz algo que nos deixa, no mínimo, intrigados. Eu não sei se os irmãos nunca ficaram intrigados com esse verso 23, que ele diz assim: e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que ele estava dizendo a João? Qual era a mensagem final a João? Não viu mais João, não conversou mais com João, não mandou mais mensagem alguma a João. Em outras palavras, ele diz a João: cuidado para que as suas expectativas impróprias não o façam questionar a minha vontade. Cuidado, para que você não tropece no que você crê a respeito de mim, diante da realidade que você vive. E esse é um bom conselho para nós hoje. Nós precisamos cuidar para não ficarmos insatisfeitos com o que o nosso Cristo já fez, já realizou em toda a sua obra da redenção. Hoje à noite nós iremos celebrar a Ceia do Senhor. É um momento especialíssimo para a igreja, porque nós olhamos para o maior feito, o maior milagre que o Senhor já realizou por nós, que foi a sua morte e a sua morte de cruz, para que pudesse nos remir. Ele fez tudo o que era necessário para nos salvar e para garantir a nossa eterna bem-aventurança. Mas muitas vezes nos ressentimos de seu fracasso em atender às nossas expectativas. Ele não tem qualquer obrigação conosco. Se Ele quiser tirar as nossas vidas agora, Ele pode fazer. O que nos resta é agradecer por tudo que Ele já fez, especialmente a nossa salvação. O fato, meus irmãos, que eu quero chamar a atenção aqui, é que Ele é o Messias. A maior dádiva que você já poderia receber nessa vida, você já recebeu. Nós já a recebemos. A nossa salvação. Nunca podemos deixar de valorizar essa dádiva. As outras dádivas são decorrentes de uma vida exultante, de uma alegria da salvação que é nutrida no nosso coração dia após dia. Esse é o melhor depósito, esse é o melhor bem que nós temos. Mas além da expectativa ser alinhada aos valores do reino e de Jesus ser esse Messias prometido, uma outra lição que aprendemos, que está muito vinculada ao que falamos hoje pela manhã nas classes para adultos, é que o menor é o maior. Versos 24 a 35. Se nós podemos chamar de repreensão as palavras de Jesus a João,
foi uma repreensão muito leve. Logo após a saída dos discípulos de João, o Senhor Jesus passa a tecer elogios a João Batista. Jesus perguntou às pessoas por que elas tinham ido a João. Jesus indagou a elas: por que vocês foram até João? João não era como um caniço, ou seja, uma espécie de bastão, de bandeira agitado pelo vento de um lado para o outro. Era uma pessoa firme. Ele não era uma espécie de caniço. Elas não haviam ido para ver algo irrelevante, algo sem importância. Elas não foram ver, se nós fôssemos atualizar na linguagem de hoje, elas não foram ver uma almofadinha dos palácios. João se vestia de uma forma muito excêntrica, diferente, pelos de camelo. Se alimentava também de uma forma diferenciada. Jesus perguntou se eles foram até João para ver um profeta. Obviamente que eles foram até João porque ele se encaixava na descrição bíblica de um profeta. Era um homem que pregava com muita convicção aquilo que cria, que acreditava. Não era uma mensagem dele, era uma mensagem dada por Deus. E ele se vestia de uma forma diferenciada. Na verdade, o profeta Isaías, em um determinado momento do seu ministério, ele foi levado a não se vestir com roupa alguma. Isaías saiu pelado na cidade. E aquilo era uma ilustração para a vergonha do povo, do seu pecado, diante do Deus Todo-Poderoso. Geralmente os profetas eram extremamente eloquentes e contundentes, assertivos na mensagem que portavam. Mas Jesus diz que João era muito mais do que um profeta. Muito mais. Ele estava acima, numa categoria acima dos profetas. A vida dele foi profetizada de forma específica em Malaquias capítulo 3. Ele foi o profeta designado para ser o arauto do reino de Deus, aquele que viria e introduziria o rei, abriria o caminho para o Messias, levando essa mensagem de arrependimento. Por isso que Jesus enalteceu a João. De todos os homens que já viveram, de Adão até João, homens nascidos de mulher, o que Jesus diz, não tem homens nascidos de outra forma, nenhum deles foi maior do que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. A grande lição que fica é que o menor é o maior. Nós não sabemos quem é o menor no reino de Deus. Ser o maior, biblicamente falando, não é alguém que se sobressai ou alcança um determinado sucesso ou desempenho. Não é nem mesmo alguém que na concepção de muitos frutifica bastante. Mas ser alguém grande no reino de Deus é alguém que desfruta de uma bem-aventurança extraordinária. Acima da média. Nesse sentido, João Batista desfrutou dessa bem-aventurança. Ou seja, João Batista tinha uma percepção celestial muito mais aguçada do que qualquer um dos seus contemporâneos. Embora não fosse ainda completa, mas ele tinha um lampejo além do que os seus contemporâneos acerca de quem era esse Jesus. Meus irmãos, nós recebemos muito mais bem-aventuranças do que João Batista. As pessoas que nasceram deste lado da cruz estão em situação de bem-aventurança muito maior do que aquela desfrutada por João Batista em sua época. João Batista, num determinado momento, ficou perdido. Nós vamos esperar outro ou é o Cristo, ou é esse Jesus? Nós já sabemos quem é esse Jesus. Nós já sabemos que Ele é o Messias. Ele um dia nos alcançou. Ele um dia nos salvou. Em alguns momentos, nós somos tentados a pensar que teria sido maravilhoso viver nos dias que Jesus ministrava na Palestina do século I. Eu te garanto que não.
se isso fosse possível, e não o será, uma máquina do tempo, sermos transportados do século XXI para o início do século I, certamente nós não iríamos gostar das condições sanitárias, do clima, das roupas, do idioma, nós não iríamos gostar mesmo. Mas nós ainda teríamos algum contentamento de saber que Jesus é o Cristo. Ele estava pregando o reino, curando os enfermos. Esse seria o nosso conforto nessa jornada louca. Mas, meus irmãos, se nós tivéssemos nascido naquele tempo, com tantas incertezas ainda, com Jesus sendo questionado, a cruz ainda não havia acontecido, eu garanto que a nossa condição hoje é muito melhor do que a condição das pessoas que viveram naqueles dias, mesmo em face de tantos sinais. Sabe por quê? A mesma multidão que acompanhava Jesus, via os sinais, os milagres de Jesus, aclamava Jesus, ovacionava ao Senhor, foi a mesma que pediu para o Senhor ser crucificado. As multidões estavam confusas. Elas gostavam do pão e do circo. Era disso que eles gostavam, pão e circo, o espetáculo. Hoje não. Hoje nós temos a revelação bíblica. Nós sabemos o desfecho da história. Nós sabemos que Ele é o Messias. Nós sabemos que Ele voltará. Nós sabemos que Ele resgatará a sua igreja. Nós sabemos que a nossa vida não se limita às questões desta terra. Mas está muito além desse mundo. Então, os que viveram, ou os que vivem deste lado da cruz, puderam testificar a ressurreição do Senhor e a segunda vinda do nosso Rei. E João foi o maior da antiga aliança, mas hoje nós temos uma bem-aventurança muito maior do que ele jamais sonhou ter. A nossa bem-aventurança é muito maior. Concluindo, meus irmãos, essa noite eu falei, à luz desse texto, sobre a lógica do reino. E aprendemos algumas lições, tem muitas outras. Mas a nossa expectativa, a primeira delas, deve estar alinhada com os valores do reino. Jesus de fato é o Messias e isso tem uma importância fundamental na vida de todo crente piedoso. E terceiro, o menor é o maior. Essa é a lógica do reino de Deus, o menor sempre é o maior. As pessoas mais piedosas e espirituais estão suscetíveis às fraquezas, às dúvidas e às limitações da sua vida. Nós podemos citar vários exemplos. Moisés, em certo momento da sua trajetória, desistiu. Números capítulo 11, versos 10 a 15, Moisés desistiu. Mas também não era para menos, era um povo muito difícil, aquele povo de Israel. Era um povo que reclamava, era um povo que rejeitava a liderança, o pastoreio de Moisés. Moisés não podia virar as costas, era igual crianças, uma quantidade de crianças com muito açúcar no sangue. Você vira as costas, aí acontece alguma coisa. Era assim o povo de Israel. Era um povo muito difícil. Teve um momento que o homem mais paciente, o homem mais manso que já existiu, depois de Cristo, é claro, desistiu. Fraquejou. Elias, o grande profeta, que logo após grande vitória contra os profetas de Baal, centenas de profetas, ele ganhou o desafio, Deus provou que era Deus. O que Elias pede? Para morrer. Elias pede para morrer, foi isso que ele desejou, a morte. Por causa das ameaças, por conta das ameaças de Jezabel, que era uma mulher perversa, uma mulher má. Ele deseja morrer. Jeremias, que é marcado como o profeta chorão, quantos momentos de angústia e de sofrimento que aquele homem passou. Foram muitos. Muitas noites sem sono, chorando, muitos dias lamentando a desventura de um povo rebelde, que não ouvia ao Senhor. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, 8 ao 9, apóstolo Paulo, um dos grandes exemplos inspiradores da igreja cristã,
Já no primeiro século, plantando a igreja, Cristo manifestando diversos sinais, pessoas se convertendo, se rendendo a Cristo, Paulo diz que chegou ao ponto de desesperar-se da própria vida. Ele chegou nesse ponto. Então não se espante. Nós passamos por momentos de fraquezas, por momentos de dúvidas, por momentos de limitações. Mas nós devemos nos voltar ao nosso Redentor. Nós temos de esperar no nosso Cristo. A nossa esperança sempre deve estar firmada no que é certeza. Eu já disse para os irmãos em outros sermões que esperança não é algo incerto para o cristão. Eu tenho esperança que esse ano nós vamos cumprir a agenda da igreja. Isso aí é uma coisa, no contexto que a gente vive, incerto. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Esse é o tipo de esperança do senso comum que geralmente nós temos. Mas quando nós falamos de esperança cristã, não é se, é que vai acontecer. A esperança cristã está firmada em algo que já aconteceu no plano da eternidade de Deus. Isto é, Satanás já está condenado, não existe remissão ou salvação para ele. A nossa vida já está salva, já está garantida. Entre aspas, o jogo já está ganho. Mas ainda não. Porque nós temos as provações, nós temos as peregrinações, nós temos aí páginas da nossa vida que já estão escritas, mas nós não as conhecemos. É por isso que nós precisamos estar diante desse Cristo. E firmados nessa esperança. Meus irmãos, eu garanto, biblicamente, que o que era mais difícil já aconteceu. O que era mais difícil para acontecer em nossas vidas está consumado. Foi a morte do nosso Salvador. Esse Evangelho ter alcançado os nossos corações um dia. Nós termos compreendido a nossa condição. Termos sido inseridos no reino de luz, no reino de amor. Esses milagres já aconteceram. O que ocorrer daqui para frente é lucro. Claro que para Paulo morrer é um lucro muito maior. E o viver era Cristo. Mas que Deus nos ajude a não nos perdermos em meio às nossas provações.